Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Lhe parece estranha esta frase? Pois é, ela está na entrada da Capela dos Ossos, na cidade de Évora, em Portugal, que eu tive o privilégio de visitar há pouco mais de 10 anos. Dentro desta capela há muitos ossos ali de várias pessoas, ossos humanos, de pessoas que morreram certamente durante o período da Reforma, do período da Contra-Reforma, durante a Inquisição. Várias reflexões ali, vários pensamentos ali vieram à minha mente. Eu fiquei pensando o que vai acontecer, por exemplo, por ocasião do arrebatamento da igreja, quando os mortos em Cristo hão de ressuscitar. E certamente ali há ossos de pessoas que morreram salvas. Então eu fico imaginando o reboliço, os ossos se juntando e pessoas ali sendo transformadas para ir ao encontro do Senhor nos ares. Mas eu me lembrei também do Vale dos Ossos Secos, a visão do profeta Ezequiel, que aliás é o assunto que nós vamos abordar na lição de hoje das lições bíblicas da CPAD. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o pastor Ciro Sanches Zibord. Curta este vídeo, compartilhe, se desejar, inscreva-se no meu canal. Nós chegamos à lição de número 10, que será estudada, se Deus quiser, de maneira presencial, no dia 4 de dezembro deste ano, 2022. E o tema da lição, a respeito desta visão do profeta Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos, é a restauração nacional e espiritual de Israel. Veja, restauração nacional, mas também espiritual de Israel. O texto áureo trata disso. Romanos capítulo 11, versículo 26, diz o seguinte: e assim todo Israel será salvo. Se a pessoa ler isso aqui fora de contexto, poderá achar que somente pelo fato de alguém ser israelita já está automaticamente salvo. Não é disso que a Bíblia está falando. O contexto aqui mostra que o remanescente israelita, quando Israel, como nação, reconhecer Jesus como Messias, este remanescente será salvo. É disso que trata Romanos 11, versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Romanos 11 e 26. A verdade prática nos diz o seguinte: a chamada divina, a restauração, tem a ver com o restabelecimento espiritual, não nessa ordem, e social de quem se arrepende. No caso de Israel, a restauração espiritual virá depois, evidentemente. Mas aqui falando individualmente, claro que quem é salvo é automaticamente justificado, regenerado, santificado. Então a pessoa, claro, ela é vista de outra maneira também pela própria sociedade. Mas vamos adiante, a lição de hoje então, a restauração nacional e espiritual de Israel. Vamos lembrar que o livro de Ezequiel, ele tem 3 partes. Nós já mencionamos isso nas primeiras lições. Ezequiel que tem 48 capítulos, sendo que os versículos 1 a 24 tratam do período anterior ao juízo. Se fôssemos dar um tema para Ezequiel relacionado com o juízo de Deus, porque Ezequiel trata muito do juízo de Deus, não somente o juízo em relação a Israel, mas também o juízo em relação às outras nações. Então, se fôssemos considerar o tema, o assunto juízo como um assunto central ou principal do livro de Ezequiel, poderíamos dividir o livro da seguinte maneira: capítulos 1 a 24 tratam do período anterior ao juízo propriamente dito. Depois, a partir do capítulo 25 até o 32, nós temos o juízo vindo sobre
os vizinhos de Israel e também sobre o próprio Israel, a própria casa de Judá, o próprio reino do sul. O autor não dedicou nenhuma lição a esses capítulos 25 a 32, mas esta é uma seção importante de Ezequiel, que trata dos juízos de Deus sobre Israel e também sobre os seus vizinhos, principalmente aqueles que, além de não terem ajudado Israel, ainda zombaram de Israel, ainda colaboraram com os inimigos. Então, é o caso de Amon, Edom, Moabe, a Filístia e etc. Como nós já mencionamos, o juízo virá, ou veio, sobre eles naquele período. E virá também no futuro, porque nós já vimos que Ezequiel tem uma dimensão ligada aos dias do profeta, uma dimensão também mais soteriológica, e tem também uma aplicação e uma dimensão escatológica, que é o que nós vamos abordar aqui também, principalmente na lição de hoje. Então, repetindo, o livro de Ezequiel, dos capítulos 1 a 24, trata do período anterior ao juízo. Capítulos 25 a 32 tratam do juízo propriamente. E os capítulos 33 a 48, ali nós vemos não só a queda da casa de Judá, do reino de Judá, como também da restauração do povo e da nação de Israel, e isso no dia escatológico, como nós já mencionamos, quando Deus vier, quando o Senhor Jesus, que será o justo juiz, vier para julgar Israel, julgar os gentios de uma vez por todas e estabelecer também o seu reino milenial, que é um reino literal, 1000 anos. Isso está claro na Bíblia. Apocalipse fala de maneira direta sobre o tempo, mas há várias outras profecias, especialmente nos livros proféticos, que têm elementos que não se encaixam em nenhum outro período, a não ser que nós façamos como os nossos irmãos aliancistas, que a bel prazer, sem ter permissão de Deus para isso, eles lamentavelmente espiritualizam ou alegorizam o que é literal. Nós não temos permissão para espiritualizar ou alegorizar as profecias que se cumprirão de maneira literal. E isso já aconteceu em relação às profecias messiânicas e vai acontecer também em relação às profecias escatológicas. Pois bem, o Vale dos Ossos Secos é importante para você entender essa profecia, que o vale é uma referência ao mundo. Pense dessa maneira, o vale ali tem uma aplicação relacionada com o mundo. Os ossos, o povo de Israel, que foi espalhado por toda parte. E as sepulturas, as nações para onde esses ossos foram espalhados. Os ossos foram espalhados por toda parte e as sepulturas, nesse caso, referem-se a Israel. O que diz essa profecia? Essa profecia diz, embora nós muitas vezes apliquemos as profecias, essa revelação, essa visão que Deus deu ao profeta Ezequiel ao avivamento de maneira geral, mas essa profecia diz que Israel voltará a ser uma nação soberana. Voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional, mas essa restauração não será apenas nacional, será uma restauração completa, ou seja, política, mas também e principalmente espiritual. E aí nós lemos, especialmente nos versículos 7 a 10, que eu quero tomar como base inicialmente, porque Deus revelou para Ezequiel ali, Deus levou Ezequiel em visões, claro que ele não esteve in corpore num vale de ossos secos, mas in loco. Você sabe a diferença entre in loco e in corpore. In corpore se ele estivesse lá de fato, em pessoa, mas in loco porque ele foi transportado em visões de Deus e ele então ali sentiu tudo como se ele estivesse lá, mas ele não estava de fato lá. Foi uma experiência transcendental, evidentemente, e ele se encontrou ali naquele vale de ossos secos, na verdade ossos sequíssimos,
E Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, poderão viver esses ossos? E ele disse: Senhor, tu sabes. E o Senhor então disse para Ezequiel: profetiza a esses ossos secos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E Ezequiel profetizou conforme se lhe deu ordem, diz a Bíblia, e começou a haver um reboliço, ali um grande ruído, e cada osso se juntou ao seu osso. Veja que foi um barulho, mas não foi um barulho indicando algo desordenado. Houve ordem. Deus trabalha com ordem. Os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, formando os esqueletos. Assim que os esqueletos se formaram, também cresceu sobre aqueles ossos nervos, estendeu-se também carne, pele, e aquele exército estava pronto, só que ainda lhes faltava o espírito. E Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, agora profetize e dize: ó Espírito, sopra dos quatro ventos do céu sobre esses mortos para que vivam. E quando Ezequiel profetizou, conforme se lhe deu ordem, formou-se um grande exército. E Deus então interpretou aquela visão, dizendo que aquele exército representava a casa de Israel. Pois bem, tomando aqui ainda nessa introdução os versículos 7 a 10, nós podemos identificar 4 etapas da restauração de Israel. Então, mantenha a sua Bíblia aberta em Ezequiel, capítulo 37, versículos 7 a 10, você vai ver o seguinte: o que diz a Bíblia? No versículo de número 7, diz que houve um reboliço, um ruído e um reboliço. Observe, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Olha que interessante. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. O que isso significa? O que isso representa aí nessa visão que Deus deu ao profeta Ezequiel? O versículo 7, ao mencionar esse ruído, esse reboliço e a junção desses ossos, fala aí do movimento pelo qual Israel começou a ser trazido das nações, isto é, das sepulturas onde estavam, para formar este exército. Então, se você estudar sobre a história da nação de Israel, do povo de Israel, a diáspora, ou as duas diásporas principais que aconteceram, você vai ver que em 1882, já no século XIX, começou a haver uma primeira onda de imigração. Ou seja, os israelitas começaram a voltar para a sua terra. Foi devido à perseguição, os chamados pogroms em russo, aquelas perseguições que aconteceram na Rússia, que gerou uma grande onda de imigração a partir de 1882. Depois, entre 1914 e 1918, veio a Primeira Guerra. Isso aí foi um grande barulho, não é? Em termos mundiais. E a Inglaterra e a França venceram o Império Otomano e assim libertaram Israel dos islâmicos. Então isso aconteceu ali nesse período já no século XX. Tivemos a Declaração de Balfour em 1917, em que se previa, por meio desta Declaração de Balfour, a criação de um Estado na Palestina, um Estado para que os povos que andavam espalhados pelo mundo, especialmente os israelitas, eles pudessem retornar à sua terra e eles teriam então a sua pátria judaica restaurada. Mas isso tudo acabou não indo para frente de maneira tão rápida e logo viria a Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945, quando 6 milhões de judeus foram mortos. A Inglaterra, infelizmente, que estava responsável pela terra de Israel, por pressão terrorista, porque muitos cidadãos ingleses ou da Grã-Bretanha também estavam sendo mortos por ações terroristas, e a Inglaterra, por medo, covardia ou para não desagradar
esses grupos terroristas, lamentavelmente, negou a entrada dos judeus na sua própria terra, Israel. Eles tiveram que voltar para a Europa, onde foram mortos. Muitos desses que tentaram fugir morreram aos milhares. O saldo, lamentavelmente, da Segunda Guerra Mundial foi 6 milhões de mortos. Aqueles que puderam ir para os Estados Unidos, ou até mesmo vir para o Brasil e para outros países que os acolheram, tiveram uma melhor sorte. Mas, infelizmente, os judeus não puderam entrar na sua própria terra porque os ingleses cometeram também um grande pecado diante de Deus, que foi negar ao próprio povo de Israel a entrada na sua terra. Mas, felizmente, logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, houve ali, numa resolução da ONU, depois de uma primeira Assembleia Geral da ONU, que foi presidida inclusive por um brasileiro, Oswaldo Aranha, diz a história que ali estabeleceu-se o direito para tanto israelitas como também os palestinos, que eram povos árabes que habitavam ali aquela região, pudessem fazer a partilha da terra e ter o seu próprio Estado e ter uma nação soberana. Mas o que acontece? Uma vez que os islâmicos já tinham tomado aquela terra e eles têm uma posição de que quando eles ocupam um lugar, aquele lugar é deles, ninguém pode mais tomar de volta, então eles não aceitaram a partilha da terra, bateram o pé, como se diz, se voltaram contra os judeus, mas Israel, valendo-se dessa resolução da ONU, ali estabeleceu-se como nação a partir de 1948, mais precisamente 14 de maio de 1948. Então veja quanta coisa que você vê só nesse ruído, nesse reboliço mencionado no versículo 7. Mas no versículo 8, você vê também que os ossos que se juntaram, cresceu sobre eles nervos e também carne. Isso também fala de uma outra etapa. Os judeus começaram a se organizar em comunidade, começaram a voltar à sua terra. Aí você já vê claramente que os nervos começam a aparecer, a carne, mas Israel ainda estava sob o domínio britânico, não é? E resolveram então, a partir do seu Estado estabelecido, organizar-se. Antes ainda do Estado ter sido estabelecido em 1948, Israel já estava, bem da verdade, reunindo-se para formar uma defesa conjunta, ou seja, a carne ali com músculo e tendões já estava ali, já havia uma união de Israel, mas ainda faltava a pele, porque a pele é que fala realmente da unidade. E isso também está previsto no versículo 8. Olha aqui o versículo 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. Então veja as etapas. Primeiro, os ossos se unem. Depois aparecem os nervos. Em seguida, a carne, e aí vem a pele. A pele é que fala realmente da unidade. Mas ainda falta, a bem da verdade, o espírito. E aí nós vamos ainda no versículo 8 ver isso. Ainda no versículo 8, nós vemos que a pele se estendeu, mas faltou o espírito. O processo de unificação, de criação do Estado ocorreu em 1948. A profecia já se cumpriu parcialmente, mas ela só vai se cumprir na totalidade quando o Espírito soprar sobre os esqueletos que receberam nervo, carne e pele e formar-se então um exército que vai ficar de pé. Isso só vai acontecer com Israel no futuro, nós vemos pelas profecias, após o arrebatamento da igreja. Então veja o versículo 10 agora. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Um exército grande em extremo. Então aí está, o Espírito entrou neles, ficaram em pé. Hoje, claro, Israel é uma sociedade em grande parte
secularizada, não é uma nação temente a Deus na sua totalidade, mas vai haver uma renovação que será, repito, após o arrebatamento da igreja, porque vai se cumprir a profecia de Daniel 9, 24 a 27, da última semana. A última semana, você sabe, é justamente o período tribulacional. Vai haver uma grande renovação no período tribulacional. A Bíblia menciona lá o espírito de súplicas, que é o próprio Espírito Santo, que será derramado sobre o remanescente israelita. Isso está previsto em Zacarias 12:10. Então, vai haver esta restauração também espiritual. Então, mantenha isso em mente. A visão fala da restauração nacional e espiritual de Israel. O exército é formado pelos ossos que estão nas sepulturas, isto é, nas nações. Cada osso se junta ao seu osso, é o retorno de Israel para a sua casa, que começou mais precisamente a partir de 1882, depois houve outras ondas ali entre 1910 em diante, depois após a Segunda Guerra também, com a Declaração de Balfour, estava previsto em 1917 já a criação do Estado, mas foi na primeira Assembleia Geral da ONU, presidida por Oswaldo Aranha, que se estabeleceu realmente a permissão para Israel ali de fato ter a sua nação. Isso acontece a partir de 1948, Israel vem se fortalecendo, Israel hoje é uma potência, é um país muito próspero, mas ainda falta a fase final. Já os ossos se juntaram, o nervo já cresceu, a carne também, a pele já se estendeu, mas ainda falta o espírito soprar, que só vai acontecer durante o período tribulacional. Vamos lá agora então para os tópicos e pontos da lição, para fazer um destaque. Essa introdução longa que eu fiz é importante porque por meio dela eu já cobri todo o assunto praticamente, então vai ficar mais fácil para você entender cada tópico desta lição. Então veja aí, ó. O primeiro tópico sobre o significado do Vale dos Ossos Secos. Você já sabe. Primeiro ponto, os ossos secos, versículos 1 e 2. O Senhor levou Ezequiel, já falamos aqui, em espírito, ou seja, ele esteve no vale in loco, mas não in corpore, conforme o próprio livro de Ezequiel já apresenta nos primeiros capítulos, capítulo 1, versículo 1, capítulo 8, versículo 3, e também no capítulo 11, versículo 24, você vê que Ezequiel foi transportado para Jerusalém e para o templo em espírito, em visões de Deus. Não foi in corpore, mas foi in loco. Então foi uma revelação profética pela qual se anuncia a restauração de Israel. Repetindo, o vale representa o mundo, os ossos representam o povo de Israel e as sepulturas representam as nações. E essa junção dos ossos fala justamente do retorno de Israel para a sua terra. Então, o primeiro ponto, os ossos secos. Segundo ponto, o significado, que eu já mencionei também. Mas o próprio Deus explica nos versículos 11 a 14. A gente pode até ler, é interessante ler. Veja aqui, ó. Ezequiel 37, 11 a 14, o próprio Deus explica. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Então você percebe que o próprio Deus explica para Ezequiel o significado desta visão. E diz ainda o versículo 14, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Como disse Jeremias, Deus vela sobre
a sua palavra para cumpri-la. Então esse é o significado, né? A explicação do próprio Deus. Deus diz que esses ossos são toda a casa de Israel. Ossos secos, fala aí da esperança que pereceu, ossos sequíssimos, né? Pereceu a nossa esperança, diziam os israelitas, nós estamos cortados, como nós lemos. Então, como diz o autor dessa lição, o pastor Ezequias Soares, os oráculos foram entregues ali possivelmente, não temos a certeza, mas quando Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e do templo, através de um homem. Veja que interessante, o homem fugiu dos seus inimigos babilônios, e é interessante que ele foge para a própria Babilônia. Mas por que ele faz isso? Porque havia um assentamento israelita na própria terra da Babilônia, onde os judeus tinham ali uma certa liberdade. Então por isso que aquele homem foge da destruição perpetrada pelos próprios babilônios, mas curiosamente ele foge justamente para a terra da Babilônia e dá notícia a Ezequiel de que a cidade fora destruída. Não foi uma grande novidade para Ezequiel, porque ele, em visões de Deus, ele já havia visitado a cidade, já tinha visto que a glória de Deus sairia do templo e, consequentemente, o templo seria destruído. Então, Ezequiel já sabia por antecipação que tudo isso aconteceria. Mas o homem, que certamente levou vários dias, porque a distância não era pequena, é só você olhar no mapa, você vê que a distância entre a Babilônia, lá junto ao rio Quebar, onde estava o assentamento judeu, e Israel, mais precisamente Jerusalém, era uma distância considerável. Então aquele homem levou vários dias para chegar onde estava Ezequiel. Ezequiel soube da destruição que já tinha acontecido muito tempo depois. Entretanto, ele já sabia, porque Deus nada faz, como diz Amós, sem antes avisar aos seus servos, os profetas. Aconteceu então a dispersão a partir dali entre as nações, e aí vem o terceiro ponto, que é muito importante, antes do segundo tópico, que trata justamente da diáspora, da dispersão dos judeus. Mas veja o segundo ponto, as promessas de Deus. Deus havia dito que haveria a diáspora, isso desde o início. Em caso de desobediência, haveria diáspora. Você vê isso lá em Levítico, no capítulo 26, versículos 33 a 37. Você vê também em Deuteronômio, no capítulo 28, vários versículos ali falando dessa diáspora em caso de desobediência. Mas Deus prometeu também trazer o povo de volta, conforme Jeremias, capítulo 31, versículo 17, e essas profecias de Ezequiel, começando lá com o que está escrito em Ezequiel, capítulo 11, versículo 17. E também agora, a partir do capítulo 33, você vê a queda e a restauração de Israel, que prevê também essa reunião daqueles que foram levados cativos e que se espalharam também por toda parte, porque Israel foi levado para o cativeiro, Israel, o reino de Israel e também o reino de Judá, Israel como um todo, foi levado ao cativeiro assírio primeiramente e depois babilônico, mas também houve um espalhamento por toda parte, isso já no primeiro século depois de Cristo, como nós vamos ver a partir de agora, no segundo tópico. Mas veja, ainda nesse terceiro ponto do primeiro tópico, você precisa ter em mente que a visão de Ezequiel vislumbra a restauração nacional seguida da restauração espiritual, que essa sim está guardada para o período escatológico. Mas veja o segundo tópico, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Aí nós temos que considerar duas diásporas. A primeira diáspora, claro, ela acontece em etapas, se considerarmos as duas casas. Israel e também Judá. Então veja aí, o primeiro ponto é justamente as diásporas de Israel e Judá. Mas foram duas grandes diásporas que aconteceram ao longo da história de Israel. A primeira abrangendo Israel e Judá, só que começa, claro,
com a invasão do Reino do Norte pela Assíria, mais precisamente ali em 721 a 722. Então houve ali uma deportação para várias regiões do Império Assírio. Depois, isso em relação à casa de Israel, ao Reino do Norte, era onde estavam a maioria das tribos de Israel. O Reino do Sul, ele durou mais, teve reis tementes a Deus, houve muitos ímpios também, mas houve muitos reis tementes a Deus, então ele permaneceu até 586, quando ali de fato, após várias deportações, houve finalmente a destruição do templo de Jerusalém também, e houve o exílio babilônio imposto ali aos moradores do Reino do Sul. Muitos judeus então foram espalhados e só viriam a regressar uma boa parte deles a Israel a partir de 538 a.C., quando houve aquele decreto do meu xará, o rei Ciro da Pérsia. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 36, 20 a 22, e também em Esdras, capítulo 1, versículos 1 e 2. Agora, o que interessa aqui para nós, principalmente, é a segunda diáspora, que foi ali resultado da invasão dos romanos, a partir de 63 antes de Cristo. Os romanos tomaram conta de Israel, de Jerusalém, mais precisamente, e depois, mais adiante, já depois de Cristo, entre os anos de 66 e 73 depois de Cristo, houve a chamada Guerra Judaico-Romana. No ano 70, todos sabem, Jerusalém foi sitiada e destruída, e isso culminou aí no que é chamado a Segunda Grande Diáspora, que continuou acontecendo no século seguinte. Houve mais destruição de Jerusalém, e não vamos aqui nos deter nisso, mas o fato é que a partir do ano 70 começou a haver essa grande diáspora, o espalhamento dos judeus por toda parte do mundo. E essa diáspora durou aí praticamente 2000 anos. 2000 anos. E você vê Deus, quando você estuda sobre Israel, você vê que Israel não sofreu a lei da mortalidade dos povos. Porque os povos começam, são espalhados e desaparecem, né? Agora Israel, o que aconteceu? O povo de Israel foi espalhado por toda parte, mas não perdeu a sua identidade. E a partir de 1948 restabeleceu-se como nação soberana. Só Deus pode fazer isso. Nenhum outro país conseguiu um feito como este. Veja que muitos povos bíblicos já desapareceram. Alguns lugares têm um nome, mas já são ocupados por povos diferentes. Veja o Egito dos faraós. Aquele Egito não existe mais. Quem vai ao Egito hoje estão lá as riquezas arqueológicas, mas quem habita o Egito hoje são povos aí islâmicos, povos árabes, assim como acontece na Palestina. A Palestina, que veio a ser chamada de Palestina por causa dos filisteus, mas ali é terra de Israel. E quem habita boa parte daquela terra de Israel, a Canaã, como se diz, são povos árabes, que são hoje denominados palestinos. Então você percebe que Israel ter voltado para a sua terra e ter se estabelecido novamente como nação é um milagre, porque Israel não sofreu a lei da mortalidade dos povos. Mas a partir dessa segunda grande diáspora, ali a profecia de Israel ela começa a se cumprir, né? Depois que Israel se estabelece como nação, mas repito, cumpriu-se apenas a parte da restauração nacional. Mas vamos para o segundo ponto, que é também um título deste livro aqui que eu já apresentei para vocês, de Abraão de Almeida. Um dos capítulos deste livro de Abraão de Almeida, Israel, Gog e o Anticristo, que é justamente o capítulo 2, Renasce Israel. Veja que interessante. Renasce Israel, que vai ser também aí o título desse segundo ponto, desse segundo tópico sobre a dispersão
dos judeus entre as nações. Qual é o segundo ponto, ou o segundo subtópico? Você pode chamar de subtópico ou ponto. Eu prefiro chamar de ponto. Renasce Israel. Um dos capítulos dessa obra, que eu repito, um clássico de Abrão de Almeida, que eu tenho recomendado aqui para vocês, um excelente livro. Então veja, em 1947, repito, houve aquela Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida por Oswaldo Aranha, e depois, em 1948, Israel estabeleceu-se como nação, tendo Ben-Gurion como primeiro chefe de Estado. Então, renasce Israel. O terceiro ponto, restauração nacional, que está nos versículos 6 a 8, que nós aqui já mencionamos, quando ossos se juntam, cresce o nervo, a carne, estende-se a pele e o exército vai ficar de pé, mas só quando o espírito for soprado. Claro que é uma abordagem aqui espiritual. Israel já tem o seu exército, humanamente falando, mas o povo de Israel, quando for restaurado, claro, ele é representado por esse exército aí dos ossos secos que reviveram, né, que se juntaram. Então, restauração nacional, já explicamos na introdução, ossos se juntam, nervos e carne aparecem, pele, houve então a fundação do Estado e o cumprimento do Estado de Israel e o cumprimento, portanto, da promessa não só de Ezequiel 37, mas também do que já havia sido dito antes no capítulo 36. Se você ler o capítulo 36 de Ezequiel, ele lança a luz sobre o capítulo 37, especialmente o versículo 24. Você vê que ele se coaduna com o que está no capítulo 37, especialmente o versículo 21, e também tem a profecia de Amós, que tem tudo a ver com isso, Amós capítulo 9, versículos 14 e 15. Vamos então agora para o terceiro tópico da nossa 10ª lição sobre a restauração de Israel. O terceiro tópico sobre o milagre do século XX. É o que eu já falei, Israel não sofreu a lei da mortalidade dos povos. Primeiro ponto, testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. Aliás, num livro de minha modesta autoria, que aliás é um curso do CETADB, esse aqui, ó, Perguntas Escatológicas, são 101 respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Na pergunta de número 70, pergunta 70, que aqui na minha, eu estou usando já a edição ampliada, mas se você tem a edição que não é ampliada, a anterior, a primeira, procure a pergunta 70. Por que a proclamação do Estado de Israel é um grande sinal escatológico? Aqui, ó, modéstia à parte, você que já fez esse curso sabe que você tem um bom material à mão. Aqui você tem aqui várias páginas em que eu abordo, por graça de Deus, a história de Israel, o que Deus fez para com Israel. Olha aqui, ó, só para ler um trecho. Chegará o tempo em que o Senhor restaurará plenamente a descendência de Abraão, tornando-se um reino sacerdotal. A fundação do Estado de Israel em 1948 mostra que está próximo o tempo da restauração espiritual desse povo, que ocorrerá durante o período tribulacional. Outra parte, já no século 13 a.C. ocorre o Êxodo, quando os israelitas deixaram aquele país sob a liderança de Moisés. Entre os séculos 13 e 12 a.C., os israelitas voltam a Canaã e por volta do ano 1040 a.C., a monarquia judaica é estabelecida, tendo Saul como seu primeiro rei. No ano 1000 a.C., Jerusalém se torna a capital do reinado de Davi e o primeiro templo, centro nacional espiritual do povo judeu. Ou seja, eu vou contando toda a história. A divisão do reino, e até chegar nos dias de hoje, 1897, os 400 anos do domínio otomano, com a conquista britânica finda em 1917, e aí Lord Balfour, ministro das Relações Exteriores britânicos, por isso que é chamada Declaração de Balfour, declara apoio ao estabelecimento de um lar nacional judaico na Palestina. Então veio aí o primeiro movimento nesse sentido. Então tudo isso você encontra aqui neste livro, é uma recomendação. Já tenho recomendado vários livros, mas se você quiser ter
assim, uma visão ampla da escatologia bíblica pré-tribulacionista, como nós assembleamos e esposamos, esse livro aqui, esse curso, não é somente um livro, é um curso que você pode fazer em 2 meses, no máximo, e você vai ter esse material didático. Para você fazer esse curso, eu sempre coloco aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário em destaque, você tem o link para você entrar lá e fazer o curso. Então veja aí o curso e também adquirir os livros que eu tenho sempre recomendado. Então o primeiro ponto desse terceiro tópico, o testemunho de Deus para o mundo. O segundo ponto, o status de Jerusalém entre as nações. Israel ainda está sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios, como Jesus profetizou. O tempo dos gentios, claro, ele começa antes. Ele não começa quando Jesus veio ao mundo. Quando Jesus veio ao mundo, o tempo dos gentios já estava em vigor. É só você ler as profecias de Ezequiel e Daniel com atenção, você vê que o tempo dos gentios já começa antes de Jesus vir ao mundo. Mas Jesus diz lá em Lucas 21 e 24 que Jerusalém será pisada, né? Até que haja a plenitude dos gentios. Porque nós estamos vivendo num parênteses em que Deus está salvando várias pessoas por meio de Cristo. Mas o que Deus prometeu a Israel está de pé. Deus vai cumprir. A aliança abraâmica é uma aliança eterna. E os irmãos aliancistas, claro, eles pensam de modo diferente, eles espiritualizam a bel prazer aquilo que é literal. Nós respeitamos a posição deles, mas nós mantemos firme aí os nossos princípios dispensacionalistas. É interessante que os dispensacionalistas, eles estudam as alianças bíblicas. E os irmãos aliancistas, eles estabeleceram alianças teológicas. E eles se baseiam nessas alianças. Veja, há uma diferença aí entre bíblico e teológico. Claro que a teologia, quando ela deriva da própria Bíblia, ela também é bíblica. Mas há teologias que derivam muito mais da filosofia, de um sistema. E tem lá também, claro, alguma fundamentação bíblica. Mas lembre-se sempre disso, você que gosta de criticar o dispensacionalismo, pensando que o dispensacionalismo é um amontoado de gráficos, tem gente aí até no nosso meio, infelizmente, zombando da nossa posição, dizendo que é errático, que não é bíblico, não sei o quê, mas é que a pessoa ainda não tomou tempo para estudar o dispensacionalismo. Dispensacionalismo não é meramente um aglomerado de gráficos. Dispensacionalismo é um sistema hermenêutico, que parte do pressuposto de que Deus prometeu que vai restabelecer Israel e Deus vai cumprir. A terra que Deus prometeu a Abraão, Deus vai cumprir. Eu tenho indicado sempre aquela obra, O Reino Vindouro, que não está aqui próximo de mim agora, mas vai aparecer aí também para você adquirir essa obra de Andrew Woods. É uma obra excelente. Você que é assembleiano, eu recomendo para você entender o plano dispensacional. Então é uma grande obra. E lembre-se sempre que a Assembleia de Deus ela é dispensacionalista oficialmente desde 1916, quando foi publicada a nossa primeira declaração de verdades fundamentais. Então o terceiro ponto, restauração. Agora o terceiro ponto, não é? É a restauração espiritual que nós estamos esperando. Quando o Espírito vier sobre os judeus, conforme Zacarias 12, Ezequiel 37, e o autor finaliza dizendo que nós devemos amar o povo de Israel e orar pela paz em Jerusalém. Nós não somos antissemitas e por isso também nós não apoiamos o chamado supersessionismo ou a teologia da substituição, pela qual se assevera que a igreja ocupou o lugar de Israel, nós somos o Israel de Deus. Não, no sentido espiritual podemos fazer algumas aplicações, como eu já expliquei em outra lição, mas de fato a igreja não é Israel. A igreja é igreja, Israel é Israel. Deus tem um compromisso com o povo de Israel e Deus vai cumprir. Então, concluindo, o autor diz o seguinte, conclusão agora, nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas
puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida, ou seja, não sofreu a lei da mortalidade dos povos, e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale dos Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Tá certo? Se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando deste vídeo. Curta-o, compartilhe e não se esqueça, é um pedido que lhe faço. Inscreva-se no meu canal. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.